Olá, estudantes, retornando para mais uma videoaula. Então, nos vídeos anteriores, nós verificamos como as derivadas e integrais elas se relacionam com o movimento unidimensional e essa videoaula tem o propósito de tentar juntar todas as coisas aí de uma forma sintética e resumida. Obviamente que as aulas anteriores são muito importantes e devem ser assistidas porque eu trago detalhes das demonstrações e aqui eu somente irei tratar desse assunto de uma forma mais compacta para dar um panorama geral. Então, o que nós temos aqui é o seguinte: se eu tenho a função de deslocamento x de t, eu posso obter a velocidade v dt calculando a derivada da função de deslocamento dx dt. Da mesma forma, eu posso obter a aceleração. A aceleração nada mais é que a derivada da função velocidade, ou pode ser representada como a derivada da segunda. Esse 2 aqui não é um quadrado, tá? Significa derivada da segunda. E nós dizemos d2 dt2, ou seja, derivando duas vezes a função de deslocamento. É possível obter a aceleração derivando a função de velocidade, que é o mesmo que derivar duas vezes a função de deslocamento. Então, percebam que eu posso traçar uma flecha aqui no sentido para baixo. Então eu posso traçar essa flecha aqui apontando para baixo e essas grandezas aqui, deslocamento para velocidade, velocidade para aceleração, elas podem ser obtidas através de derivadas. Da mesma forma, se eu tenho a minha função aceleração, se eu tenho a minha função aceleração, a minha velocidade ela pode ser obtida através da integral, e integrando eu vou ter justamente isso aqui, ó, v de tf menos v de ti, ele é igual a integral de, no intervalo ti até tf, de a de t dt. E o mesmo acontece aqui para a minha função de deslocamento. Se eu quero saber o deslocamento de uma posição x em TF com relação ao deslocamento de uma posição x em TI, isso é igual a integral de TI até TF de v de t dt. Então, obviamente aqui, ó, que da aceleração para o deslocamento, esses resultados são obtidos através de integrais. Então, agora nós iremos discutir um pouco. Na verdade, agora eu irei apresentar para vocês algumas técnicas aí de derivadas integrais para funções polinomiais que nós iremos utilizar aí nas atividades, né, nas aplicações para esse capítulo. Então, na sequência aí, primeiramente eu irei falar das derivadas. Então, começando pelas derivadas aqui, nós já apresentamos que se eu tenho uma função desse tipo aqui, ó, vou dar um exemplo aqui, ó, x igual a 5t quadrado, aplicando a definição de derivada, isso nós já fizemos, tá? Aplicando a definição utilizando o limite, nós verificamos que a velocidade ela é 10t e a aceleração ela corresponde a 10. Então, basicamente é isso. Derivada de uma função de segundo grau
produz uma função de primeiro grau e derivada de uma função de primeiro grau produz uma constante. Então, o que nós precisamos observar aqui é o que acontece com essa constante que multiplica a função. Então, nós podemos perceber que do deslocamento para aceleração, nós temos o que? O expoente ele diminui uma unidade, enquanto a constante que multiplica o meu polinômio ela dobra. Por outro lado, quando eu olho da velocidade para aceleração, o meu expoente diminui uma unidade, pois eu tenho t elevado a 1 aqui eu terei um t elevado a 0, e a minha constante ela permanece igual. Então é possível generalizar essa expressão da seguinte forma: dado um polinômio qualquer, aqui eu vou considerar aqui essa minha função sendo um a t elevado a n. Então a derivada dessa função ela pode ser escrita desta forma aqui. Então d dt de a t elevado a n ele será igual ao quê? N que multiplica o a t elevado a n menos 1. Vamos verificar aqui se essa regra aqui ela é válida. Então vamos verificar aqui se essa regra é válida. Então, olhando aqui para a minha primeira função, que eu dei aqui no exemplo, tá? Deixa eu só colocar aqui isso. É um exemplo. Então, aplicando essa expressão nesta função x igual a 5t². Então, o meu a é 5 e o meu n é 2. Então, o que nós teremos aqui? 2 vezes 5, 10, t elevado a 2 menos 1, que é 1. Então, sempre que você tiver funções polinomiais, você pode usar esta relação aqui para as derivadas. E como isso é demonstrado? Isso é demonstrado pela definição, tá? Então, quando você aplica a definição em funções polinomiais, deduz esta regra, que se chama regra do tombo. Então, agora que nós já tratamos das derivadas, nós iremos tratar das integrais. Então, para analisar as integrais, nós precisamos analisar aqui nós precisamos fazer uma análise gráfica que elas nos facilitará a vida, tá? Então, o que nós temos aqui? Esse gráfico aqui ele vai ser da aceleração, lembrando que isso é um exemplo, tá? Eu estou dando um exemplo aqui. Este gráfico aqui da aceleração em função do tempo, esse gráfico aqui é velocidade em função do tempo, e esse gráfico aqui é deslocamento em função do tempo. Então, nós já verificamos já que se a minha aceleração ela for constante, a área abaixo desta curva aqui ela me dá um negócio que é a velocidade. E nós verificamos que esta velocidade é uma velocidade que obedece uma função. Então essa velocidade ela obedece uma função de primeiro grau. E a área dessa curva aqui, abaixo da velocidade, ela pode ser calculada e essa área aqui ela corresponde a uma função de segundo grau, ou seja, uma parábola. Porque
Obviamente, né, se a minha função ela corresponde a um movimento retilíneo uniformemente variado, se a minha velocidade corresponde a um movimento retilíneo uniformemente variado, a minha função de deslocamento aqui ela vai ser do tipo de segundo grau. Então aqui o que eu tenho basicamente é aceleração igual a uma constante, velocidade do tipo aceleração vezes tempo e deslocamento do tipo meio de AT quadrado. A pergunta é, como eu determino isso? Bem simples, tá? A integral, ela corresponde à antiderivação. Então, o que você deve se perguntar? Qual é a função cuja derivada ela é igual a vezes t? Obviamente que eu preciso de uma função que seja meio de AT quadrado. Da mesma forma, qual função ela tem derivada constante? Qual função tem derivada constante? Obviamente que é a função de primeiro grau. Bem, é possível escrever da mesma forma da derivada uma expressão geral para o cálculo de integrais de polinômios. E é bem simples. Tá? Então, eu irei representar essa expressão aqui embaixo. Então, dado uma função aqui que ela é desse tipo aqui, um f de t, que é igual a um at elevado a n, a integral desta função ela pode ser representada da seguinte forma. Então, ó, vamos olhar aqui para a integral. Então, a integral dessa função ela vai ser a integral de um ti até um tf de at elevado a n de at elevado a n dt. Então, a primeira coisa que nós podemos fazer aqui, ó, o que é constante, essa constante a aqui, ela pode ser tirada da integral. Deixa eu só colocar aqui entre parênteses, onde esse a aqui, ele é constante. E o n aqui, ó, ele é 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Então, o que nós temos aqui, ó, que essa integral ela pode ser escrita como a integral de ti até tf t elevado a n dt, ok? Então, como resultado aqui, nós temos que analisar o que nós fizemos anteriormente. Então, a integral de uma função constante é a própria constante vezes uma função de primeiro grau. Porém, a integral de uma função de primeiro grau é a constante dividido por 2 vezes a variável elevada ao quadrado. Então, percebam que aqui acrescentou-se 1 e aqui dividiu-se por esse n mais 1. Ok? Então, ficou bem simples aqui. É só lembrar que a integral é a antiderivação. Então, a integral ela é obtida pelo processo de antiderivação. Como eu sei derivar polinômios, eu sei integrar polinômios. Então, a expressão geral para a integral ela pode ser feita da seguinte forma. Então, isso aqui vai dar... Então, a expressão geral para a integral ela pode ser escrita da seguinte forma. O resultado dessa integral aqui, ela vai ser 1 dividido por n mais 1 vezes a, que multiplica t elevado a n mais 1 no intervalo de ti até tf, e isso corresponde ao seguinte resultado. 1 dividido por n mais 1, que multiplica a, vezes tf elevado a n mais 1, menos ti
elevado a n mais 1. Então, o resultado da integral ele corresponde a uma subtração dos tempos TF e TI, ok? Então, pessoal, aqui nós já temos a expressão geral para o cálculo da integral de polinômios e a expressão geral para o cálculo de derivadas de polinômios. Então, próxima aula, nós iremos estudar alguns casos particulares na nossa próxima videoaula e falaremos também de análise gráfica. Então, pessoal, muito obrigado por assistir às minhas aulas e bons estudos.